De volta com o direito constitucional e para falarmos de um tema muito importante. Vamos iniciar a análise do processo legislativo na Constituição da República, estudar detalhadamente do artigo 59 ao artigo 69 da Constituição. Desde já, marquem o artigo 59. Quais são as normas, quais são as espécies normativas, melhor dizendo, que demandam processo legislativo para a sua produção, tá? Vejam só o texto do artigo 59. Marquem o artigo 59 da Constituição da República, tá? Então, ó, do processo legislativo, disposição geral, artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1º, emendas à Constituição, inciso 2º, leis complementares, inciso 3º, leis ordinárias, inciso 4º, leis delegadas, inciso 5º, medidas provisórias, inciso 6º, decretos legislativos e 7º, resoluções, tá? Quando eu falo aí dessas 7 espécies normativas, qual é uma questão comum que a gente encontra? Ora, são espécies normativas que demandam processo legislativo, segundo o artigo 59 da Constituição da República. O processo legislativo compreende a elaboração de, exceto, tá? Então é sempre importante guardar essa enumeração, tá? Falei das emendas à Constituição, nós vamos estudar no artigo 60 da Constituição todo o processo legislativo para a produção de uma emenda à Constituição. Falei de leis complementares, a gente vai estudar o processo legislativo das leis complementares no artigo 65, no artigo 66 e no artigo 69. É sempre importante lembrar que a maioria necessária para a aprovação de uma lei complementar é a maioria absoluta, tá? E a produção de leis ordinárias, também vamos buscar, né? Vamos fazer um organograma aí, ó, buscando informações no artigo 65, artigo 66. Então percebam que a produção de leis complementares e leis ordinárias possuem o mesmo procedimento, as mesmas fases, mas com uma diferença crucial em termos de concurso público. Enquanto a aprovação da lei complementar é por maioria absoluta, e essa informação está lá no artigo 69, a aprovação de uma lei ordinária se dá por maioria simples, e essa informação nós já vimos no artigo 47, tá? Então, ó, falei de leis complementares e leis ordinárias, a base do processo legislativo é a mesma, está presente no artigo 65 e no artigo 66 da Constituição, mas a maioria necessária para a aprovação de uma lei complementar e de uma lei ordinária são diferentes, tá? Gravem desde já, ó. Lei complementar, maioria absoluta, a maioria necessária para aprovação. Lei ordinária, maioria simples, tá? Então isso aí a gente vai ver bem detalhadamente quando a gente for fazer ali os respectivos organogramas do processo legislativo, tanto de produção de uma lei complementar, quanto de produção de uma lei ordinária. E as leis delegadas? Leis delegadas nós vamos estudar no artigo 68 da Constituição. Medida provisória no 62, tá? Questão muito importante, principalmente em concursos nível superior de escolaridade. Sempre é importante saber qual é o procedimento, né? Melhor dizendo, qual é o processo legislativo de criação, de aprovação de uma medida provisória. Professor, e os decretos legislativos e as resoluções? O inciso 5º, o inciso 6º e o inciso 7º do artigo 59. São importantes, é necessário o estudo desse processo legislativo? Só se você for estudar, né, para um concurso do Senado, para um concurso da Câmara dos Deputados, porque aí você vai ter que estudar o regimento comum do Congresso Nacional e o regimento da Câmara dos Deputados e do Senado, tá? Então, se não é esse o seu objetivo, fazer concurso para o Congresso Nacional, não se preocupe com o processo legislativo, dos decretos legislativos e das resoluções. Quando a Constituição coloca decreto legislativo e resoluções, decreto legislativo transmite a competência comum em regra do Congresso Nacional. Resoluções também transmitem competências comuns do Congresso Nacional, mas sobretudo, competências específicas de ambas as casas, né? Competências privativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por exemplo, ok? Então, falei do artigo 59, é
importantíssimo lembrar a enumeração feita pelo artigo 59. Quais são as normas, quais são as espécies normativas que demandam processo legislativo para sua elaboração: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, tá? Já preparei um esqueminha aqui para vocês, tá? Mas para vocês lembrarem, na hora que vocês estiverem anotando aí no caderno de vocês, tá? Para vocês lembrarem quais são as espécies normativas e quais são os respectivos artigos, tá? Que tratam dos processos legislativos respectivos. Então eu coloquei aqui, ó, emenda à Constituição, artigo 60, leis complementares, artigos 65, 66, cuidado com o 69, é a maioria absoluta para aprovação. Leis ordinárias, artigos 65, 66, 47, cuidado com o 47, maioria simples para aprovação, tá? Leis delegadas no artigo 68, medidas provisórias no artigo 62, decretos legislativos e resoluções, não coloquei nada aqui na frente, porque na verdade isso se estuda no regimento comum do Congresso Nacional e no regimento do Senado e da Câmara dos Deputados, tá? Questão básica em termos de processo legislativo. Outra questão básica em termos de processo legislativo é a classificação mais doutrinariamente aceita do processo legislativo. Eu posso classificar o processo legislativo em processo legislativo ordinário, processo legislativo sumário e processo legislativo especial. Em termos práticos de concurso, basta raciocinar o seguinte, ó, o processo legislativo ordinário, chamado de PLO, tá? Ele é o referencial. Então, se eu falo, por exemplo, do processo legislativo sumário, qual que é a diferença do processo legislativo sumário para o ordinário, tá? As fases são as mesmas. Então eu coloquei aqui, ó, é igual ao processo legislativo ordinário, igual ordinário. Mas qual que é a grande diferença? No processo legislativo sumário, as casas legislativas, elas possuem prazos para deliberação. Então existe um prazo para que a Casa Legislativa delibere a respeito de determinada proposição, tá? Na Constituição da República, que é o nosso foco, a gente vai encontrar o processo legislativo sumário no artigo 64 da Constituição da República. A gente vai ver detalhadamente como ele funciona e a gente vai perceber que ele possui aí as mesmas fases do processo legislativo ordinário, mas com essa diferença de ter prazo para deliberação legislativa, ou seja, para que a Casa Legislativa tome uma determinada decisão. E também é importante lembrar que existe um processo legislativo especial. E qual que é a referência? A referência não é o processo legislativo ordinário? Ordinário não é o mesmo que comum, processo legislativo comum? Então, quando eu tenho um processo legislativo com fases e procedimentos totalmente diferentes do PLO, do processo legislativo ordinário, em regra, a doutrina, tá, no âmbito aí do processo legislativo, classifica esse processo legislativo como sendo um processo legislativo especial. Exemplo, ora, a produção de uma emenda à Constituição. Emenda à Constituição possui um processo legislativo totalmente diferente de uma lei ordinária, que está dentro, por exemplo, do processo legislativo ordinário, de uma lei complementar, que também está classificada dentro do processo legislativo ordinário. Outro exemplo de processo legislativo especial, ó, medidas provisórias e leis delegadas. Vocês irão, ao analisar os artigos aqui, ó, a gente vai analisar artigo por artigo, eu vou esquematizar com vocês, tá? Processo legislativo por processo legislativo de cada uma dessas espécies citadas na Constituição. Não vou abordar decreto legislativo e resoluções, tá? Mas com relação às outras espécies normativas, nós vamos analisar aí, ó, detalhe por detalhe, fase por fase. A gente vai fazer um organograma aqui no quadro, aqui, ó, explicando detalhadamente como se dá a produção de cada uma dessas normas. Afinal de contas, é isso que a Constituição faz nos respectivos artigos, tá? E aí vocês vão conseguir perceber isso aqui, ó, que existe essa diferença, né, da classificação, que existe um processo legislativo ordinário, um processo legislativo sumário e um processo legislativo especial, tá? Outros detalhes teóricos também, referentes à classificação aí do processo legislativo, nós veremos no decorrer do curso, tá? Mas o foco, o objetivo principal do
do nosso curso de processo legislativo não é analisar as questões doutrinárias, tá? Desde já eu deixo claro que o foco vai ser a análise dos artigos da Constituição em si, para que vocês entendam aí, né, totalmente do artigo 59 ao artigo 69 do texto constitucional. Agora, não impede também da gente analisar aquelas questões doutrinárias mais importantes, tá? Bem, com isso a gente finaliza o nosso primeiro encontro sobre processo legislativo. Aliás, né, faltou um detalhezinho aqui, ó. Eu li aí, né, o artigo 59 para vocês, mas esqueci de um detalhe importante no parágrafo único, que já foi questão de concurso também. Vejam só, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. É a chamada lei do processo legislativo. O importante é perceber que a lei do processo legislativo, citada aqui no parágrafo único, é uma lei complementar. Então, grifem, lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, ok? Bem, com isso, finalizamos o artigo 59. No nosso próximo encontro, artigo 60, emendas à Constituição. Falei em emenda à Constituição, estou falando de uma matéria fundamental. Das espécies normativas mais cobradas, tá? Nós temos emendas à Constituição e medidas provisórias. Então, é muito importante entender como funciona aí o processo legislativo, tanto das emendas à Constituição como de uma medida provisória, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, falando das emendas constitucionais no artigo 60 da Constituição da República. Obrigado e até lá.